E agora a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras, tá certo? O Teorema de Pitágoras é em relação a saber os lados de um determinado triângulo retângulo, tá certo? Um triângulo retângulo quer dizer que ele tem um ângulo de 90 graus. Saber um dos lados, ou seja, esse a partir de 2. A gente sabendo dois lados de um triângulo retângulo, a gente dá para calcular o terceiro lado. E a gente tem que saber primeiro quais são como são chamados os lados desse triângulo retângulo. O lado maior, que é o lado oposto a um ângulo de 90 graus, aqui está um ângulo de 90 graus, o lado oposto, esse lado maior é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados é chamado de catetos, tá certo? Esse aqui é um cateto e esse daqui é outro cateto. Então, que tem que saber é isso, tá certo? Hipotenusa, cateto e cateto. E o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual ao quadrado, é igual à soma dos quadrados de seus catetos, tá certo? Então, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado de seus catetos. Ou seja, eu vou tirar o quadrado de B e o quadrado de C, ó, e vou somar. E a gente vai ver isso na prática, tá certo? O importante é vocês saberem essa fórmula aqui. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde A ao quadrado é a hipotenusa, o lado maior. B ao quadrado é um dos catetos e C ao quadrado é outro dos catetos. Não precisa ser nessa ordem não, B e C não. Aqui poderia ser B e aqui C, tanto faz, tá certo? Eu vou responder uns exemplos que tem aí. Vamos ver, eu coloquei o exemplo 1. O exemplo 1 está dizendo o seguinte: qual o valor da medida da hipotenusa num triângulo retângulo abaixo? Eu vou desenhar esse triângulo retângulo. Vou nem desenhar com régua para poder adiantar. É um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho raiz de 3. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho A. A gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras aí. Vamos ver, né? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é o lado maior, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse meu A ao quadrado eu quero achar, né? Então eu deixo ele assim. O meu B, raiz de 3, eu vou levar ao quadrado. E meu C vale 5. 5 ao quadrado. Então A ao quadrado vai ser quem? Sempre quando está o quadrado assim, em forma de raiz, a gente elimina, vai sobrar só o 3. 5 ao quadrado, 25. A ao quadrado vai ser 3 mais 25, 28. Então A vai ser igual a raiz quadrada de 28. A gente tem como saber a raiz quadrada de 28? A gente tem como fatorar ela, né? Vamos fatorar o 28. Lembra de fatoração? Eu vou pegar saindo, dividindo esses termos por fatores primos. Por 2 aqui dá 14. Pega 14 e dividir por 2 dá 7. E por 7 dá 1. A gente formou um quadrado aqui, ó. Eu vou ter 2 vezes 2, né? A mesma coisa, 2 ao quadrado vezes 7. Então, esse 2 elimina com a raiz, ele sai para fora. Vai ficar 2 raiz de 7. Essa é a resposta, tá certo? Toda vez quando tiver o índice e o expoente aqui, a gente pode eliminar, tá certo? E jogar ele para fora, tá certo? Vai ser a raiz quadrada. Porque a raiz, aqui é a mesma coisa se fosse 4 vezes 7. A raiz quadrada de 4 é quem? É 2, então eu jogo para aqui. Ficou só 7 que não tem raiz exata. Então, vamos lá. O exemplo 2. Esse foi o exemplo 1. Vou apagar aqui, vocês vão pausando aí. Estou tirando um print para vocês compreenderem como é. Na segunda questão está dizendo, em um triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos mede 12 centímetros. Quanto mede o outro cateto? Aí está dizendo o seguinte, que um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros
e um dos catetos mede 12 centímetros. Aí quer saber esse outro cateto X que eu não sei, tá certo? Vamos lá calcular aqui quanto é que vale esse outro cateto. Utilizando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, a gente já tem o valor da hipotenusa, né? Foi 3 ao quadrado. O valor de um dos catetos vai ser 12 ao quadrado. E o outro cateto que a gente colocou foi x. X ao quadrado. 3 ao quadrado dá 169. 12 ao quadrado, 144. E aqui x ao quadrado. Eu posso jogar tudo para o primeiro membro, né? Resolvendo aqui a equação do primeiro grau. 169. E agora, o que não tiver x, eu vou jogar para o segundo membro. Vai ser 169 menos 144. Então, quem vai ser esse valor aqui? Vai ser 25, né? 25. Quando está em forma do quadrado aqui, em forma de potência, eu posso jogar para o segundo membro em forma de raiz. Eu não coloquei mais ou menos porque a gente está trabalhando com medição. Então vai ficar a raiz de 25. Que é a raiz de 25? 5, né? Então esse lado x vai valer 5 centímetros para ele poder ser um triângulo retângulo. Tá certo? Então, eu deixei mais um exemplo, né? Vamos ver esse outro exemplo. Vou apagar aqui. Enquanto mais exemplos vocês fazerem, mais vocês vão compreendendo como é que resolve questões sobre o teorema de Pitágoras. Os lados de um triângulo medem 16 centímetros, 30 centímetros e 34 centímetros. Vamos verificar se esse triângulo é retângulo. Agora vamos ver, né, se esse triângulo é retângulo. Está dizendo que vamos colocar aqui que um dos lados mede 16 centímetros, tem outro que mede 30 centímetros e outro que mede 34 centímetros. A gente vai ter que saber se esse triângulo é retângulo. Sempre tem questões desse jeito. É para vocês observar, ter uns dados e dizer se aquele triângulo é retângulo ou não. Então a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse caso aqui a gente vai ter o quê? O lado maior sempre tem que ser a hipotenusa, né? Então a gente vai calcular aqui. 34 ao quadrado. Ele tem que ser igual a 16 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Tá certo? Se não for igual aqui, não vai ser um triângulo retângulo. Vamos ver, né? Quanto é 34 ao quadrado. 34 vezes 34. 4 vezes 4, 16. A 1, 4 vezes 3, 12. Com 1, 13. 3 vezes 4, 12. Vou subir 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Vai ficar 6, 5, 1156. Não sei se eu estou correto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai ser isso mesmo. 16 ao quadrado, 256. E 30 ao quadrado é 900. Vamos somar agora, né? 900 mais 256. Se der 1156, quer dizer que ele é um triângulo retângulo. 6, 5 e 11. Deu, não foi? 1156 igual a 1156. Então, é triângulo retângulo. Se desse um valor diferente, não seria um triângulo retângulo, tá certo? Dessa forma, se a gente sabe se um triângulo é retângulo ou não. A gente pega os três lados, jogando no teorema de Pitágoras. Se for equivalente os valores, então vai ser sim um triângulo retângulo. Então, nossa aula fica por aqui, tá certo? Sobre teorema de Pitágoras. Eu fiz 3 exemplos aqui e eu acho que deu para vocês compreenderem direitinho.